Agora, a Biblioteca de Obras Raras da Unicamp celebra os 10 anos da coleção do filósofo Fausto Castilho. Por meio de indicações, vereador Schneider pede a intensificação de rondas da Guarda Municipal em bairros de Campinas. Olá, no Saúde Agora desta semana vamos falar sobre atividade física versus lesão. A busca pelo corpo perfeito traz riscos à saúde se não for realizada com um profissional. Então é um tema muito importante, a gente vai conversar com uma fisioterapeuta. Eu te espero. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. 8 unidades do SENAC, entre elas aqui em Campinas, estão com mais de 20 mil vagas para cursos profissionalizantes e as demandas do mercado do trabalho regional. Então, sobre quais são esses cursos aqui na cidade, quando eles começam, os horários, se existem pré-requisitos, eu aciono a repórter Camila Borges com as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Camila. Oi, Gabriel, boa tarde, muito obrigada. É isso mesmo, como você falou, o SENAC está com vagas abertas para cursos profissionalizantes para o primeiro semestre deste ano. Os cursos serão aplicados na unidade do SENAC de Campinas e também da região. Como você citou, tem cursos em Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Itapira, Americana e Mogi Guaçu. São mais de 22 mil vagas, sendo 13.149 delas para bolsas de 100% de estudos. Para explicar melhor e contar também os detalhes, está aqui ao meu lado a Sueli Miwa, que é gerente do SENAC Campinas e vai explicar melhor como funciona as vagas. Sueli, boa tarde. Você poderia nos explicar como vai funcionar a inscrição para os candidatos? É isso mesmo. Para a unidade de Campinas, são mais de 2.400 vagas só para gratuidade. E funciona assim, os interessados, eles deverão entrar no site do SENAC, www.sp.senac/bolsa de estudos. 20 dias antes de iniciar cada turma, o sistema é aberto. Então as pessoas entram lá antes para verificar a data de início e ficar atento a esse prazo. E quem pode se inscrever? As pessoas que terão aí dois salários mínimos de renda per capita. Dependendo do curso que ela escolher, tem que atender o pré-requisito, né? Do ensino técnico, por exemplo, o segundo ano do ensino médio. E não ter desistido de nenhuma bolsa do SENAC nos últimos 6 meses. E quais cursos estão sendo ofertados nesse momento? Olha, temos vários cursos, opções é que não faltam. Então, técnico em administração, técnico em estética, eventos, farmácia, massoterapia, multimídia, processos fotográficos, segurança do trabalho, teatro, então várias áreas do conhecimento. As pessoas podem entrar no site que as informações estarão todas disponíveis também. Esses cursos eles estão disponíveis em todas as unidades ou em unidades específicas? Cada unidade tem a sua oferta, né? Alguns cursos são muito similares, por exemplo, segurança do trabalho, quase todas as unidades ofertam. Administração, né? Tem alguns cursos que têm peculiaridade e aí a pessoa vai ter acesso à unidade que ela tiver interesse. E os cursos, eles têm horários específicos? São diurno, noturno, integral? Temos turmas nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Também essa informação está disponível, né, para a pessoa que estiver interessada e ela poder escolher o melhor horário que atende à necessidade dela.
E as vagas, elas são preenchidas rapidamente, as pessoas precisam correr para se inscrever? Olha, isso é um detalhe importante, viu? Ao meio-dia abre o nosso sistema na internet, então fiquem atentos. Eu sugiro inclusive que a pessoa faça antes o cadastro, porque o sistema pede para que faça um cadastro. Então ela faça antes o seu cadastro, no dia, 20 dias antes, ela já entra ao meio-dia, porque esgota rapidíssimo. E em Campinas, quais áreas concentram o maior número de oportunidades? Olha, administração e negócios, a área da beleza, né, que é estética, a massoterapia, a área da enfermagem, tecnologia da informação, né, hoje o mercado de trabalho demanda muita mão de obra nessa área também. Então, são as que eu diria as maiores, que tem muita procura. E você falou para o pessoal correr para se inscrever, quais são os cursos que são mais procurados por aqui? Esses que eu te falei, administração, estética, técnica informática, segurança do trabalho também é uma área bastante procurada. Então, quem tem interesse, corre lá. Algumas informações elas estão acompanhando tendências do mercado, né? Tem cursos agora de marketing, design, business. Eles foram incluídos na grade para atender uma demanda do mercado? Isso mesmo. A gente olha essa demanda de duas formas, né? Tem o nosso cadastro de interesse, onde as pessoas procuram e a gente anota essas demandas para poder colocar na oferta e também ouvindo o mercado, né? Ouvindo os empresários, as necessidades, para a gente conseguir alinhar a necessidade do empresário e a formação profissional. Esses cursos eles são apenas presenciais ou tem a modalidade à distância também? Esses cursos essas 2.400 vagas, elas são presenciais. Gabriel, como a Sueli já citou, as vagas ficam disponíveis no site, que é o www.sp.senac.br/bolsas de estudos. As vagas, elas ficam abertas durante 20 dias. Então, o candidato tem que entrar no site, conferir a vaga que ele tem interesse e ela fica ali durante 20 dias para ele conseguir se inscrever. As vagas, elas se esgotam rápido, então o candidato precisa correr e fazer a inscrição o mais rápido possível. Então, tem que ficar atento no site e conferir as informações. Volto com você aí do estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Camila Borges, pelas informações e agradeço a disponibilidade do tempo da Sueli Milwa, que é gerente do Senac. Aí tem que correr para quem está interessado em uma vaga se qualificar para o mercado de trabalho. 12:00 mais 10 minutos. Olha só, na última semana saiu o resultado do ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Uma prova anual para medir o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino. Ao todo, 351 cursos foram avaliados. E chamou a atenção porque cerca de 30% desses cursos tiveram um desempenho insatisfatório. Menos de 60% dos estudantes não alcançaram a nota mínima para a proficiência. E aí o Ministério da Educação já anunciou sanções para as faculdades com os piores desempenhos. Mas e os alunos? Como chegam ao mercado de trabalho? Quais os perigos de iniciarem atendimentos sem uma devida formação? O que representa este exame? Para discutir este assunto, eu converso agora com o César Eduardo Fernandes, que é presidente da Associação Médica Brasileira, médico ginecologista, obstetra, professor titular na Faculdade de Medicina do ABC. Então, César, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E como que o senhor enxergou, né, os resultados do ENAMED? Seja bem-vindo e uma boa tarde. Bom, boa tarde para você, para todos os telespectadores, para quem nos assiste. Quero dizer que é uma satisfação enorme, é uma oportunidade que você nos dá para que a gente possa comentar esses resultados e trazer a nossa preocupação em relação a eles para a população, né? Eu acho que qualquer profissional, né, de qualquer área, ele deve terminar o seu curso adquirindo as competências que são necessárias e exigidas para o exercício da sua profissão. Assim é o engenheiro, assim é o advogado, assim é o piloto de avião, né, e assim por diante, né? Algumas profissões já testam os seus egressos para ver se efetivamente eles adquiriram as competências necessárias. O Brasil sofreu um processo de expansão indiscriminada de escolas médicas a partir do ano de 2013, com a publicação da Lei dos Mais Médicos. E aqui eu não quero fazer
apreciação política, ideológica, partidária. Eu quero ficar à margem disso, porque num país polarizado como o nosso, qualquer comentário pode ser carimbado ou pode ser entendido como um comentário ideológico ou político partidário. Não, nós da MB ficamos equidistantes disso, porque temos duas bandeiras fundamentais que nos regem, que são os nossos propósitos e princípios, que a primeira delas é lutar pela melhor assistência possível para a população do nosso país. E segundo, interligada a essa, é, é promover o bom exercício da nossa profissão. E no bom exercício pressupõe profissionais médicos bem formados. Então, com esse aumento indiscriminado de escolas médicas, se criaram escolas com péssimas condições de formação. Formação teórica, formação prática, formação humanística. Enfim, é importante registrar para quem nos ouve que o curso de medicina tem mais ou menos 40%, veja, 40% da sua carga horária, né, em ambientes práticos, não é só dentro da sala de aula. Então você precisa ter ambulatórios com preceptores competentes, laboratórios, você precisa ter hospitais de baixa complexidade, de média e de alta complexidade. Por exemplo, em Campinas nós temos escolas excelentes de medicina. Todas elas foram muito bem, né? Felizmente. Portanto, é esse tipo de escola que nós queremos para os nossos médicos. Como nós não temos hoje segurança do médico recém-formado, eu acho que nós temos que ter um filtro ao final do curso, ou mesmo acompanhar ao longo do curso, para que os médicos demonstrem, os médicos que se formam, demonstrem cabalmente que adquiriram as competências, as habilidades e as atitudes. Eu vou lembrar algo muito singelo, né? Eu já te dou a oportunidade, encerro. Eu vou lembrar algo muito singelo. O médico precisa treinar o seu olfato, precisa treinar o seu olho, precisa treinar o seu ouvido. Todos os sentidos do médico têm que estar a favor do melhor diagnóstico, né? Isso você não aprende nos livros, só aprende olhando o paciente junto com os seus preceptores. Então, essa foi uma tragédia anunciada. Nós temos hoje cerca de 13 mil médicos que se formaram e que não tiveram proficiência no exame e que vão receber o seu CRM. É importante que se registre isso. A lei hoje obriga os conselhos regionais de medicina, eles não têm culpa nenhuma, é obrigação deles registrar, dar o registro profissional a esses médicos, porque é da autonomia universitária oferecer o diploma. O diploma é a porta de entrada, o diploma de médico, para que ele comece a trabalhar. Então, nós vamos ter que fazer um filtro, vamos ter que testar a proficiência, e o mais importante, o que mais me faz bem do ENAMED, é que ele chamou a atenção da imprensa para algo que nós já imaginávamos e alertou a população. Se a população vai ser atendida por um médico que não tem as competências necessárias, ela corre risco. Eu paro por aí, porque certamente você tem questões específicas e que eu gostaria de respondê-las. Não, já foi ótima essa sua primeira resposta, César. Você falou sobre essa expansão dos cursos. Já eu vou querer traçar para a gente fazer aí uma comparação e um equilíbrio, né, da expansão dos cursos que nós tivemos no nosso país, mas ao mesmo tempo falta de médicos em alguma área, se existe uma relação entre uma coisa e outra. Antes disso, para quem está nos acompanhando, como é que você enxerga o papel do ENAMED, deste exame, o objetivo dele, se foi a primeira edição e o que fazer com esses resultados? Olha, o ENAMED, como você referiu, foi a primeira edição, né? Claro, tudo tem curva de aprendizado, né? Por melhor que possa ter sido esse ENAMED, eu vi a prova, achei uma prova bem elaborada, né, com questões muito pertinentes, atestaram um médico recém-formado, achei uma prova de bom nível para esse fim, mas tudo pode ser aperfeiçoado. Certamente, quando tivermos na 20ª edição do ENAMED, vai estar muito melhor do que essa primeira edição. Assim é a vida, né? Eu acho que o ENAMED ele cumpriu com uma função. Ele foi direcionado a medir as instituições formadoras, os cursos de medicina. Ele não se destinou a fazer a avaliação individual dos alunos. Mas veja, é a partir da avaliação dos alunos, o ENAMED só testa o aluno, né, da prova dos alunos, que ele classifica a escola e oferece sanções à escola. Então, de certa forma, ele avaliou os alunos, mas não tem sanção para o aluno. Né? Não tem sanção para o aluno. Esse aluno que foi mal, que não mostrou proficiência, ele vai poder se registrar no conselho, né, e vai poder trabalhar. Então, eu acho que o ENAMED está manco.
não é? Ele está olhando para um lado da questão que é a instituição, muito bem, isso precisa ser olhado, mas não se pode dar o certificado que habilite esse indivíduo a atender pacientes. Eu não queria que um familiar meu fosse atendido por um médico não proficiente. Se eu não quero para um familiar meu, né, eu não quero para o meu amigo, eu não posso querer para a população brasileira. Né? Então, eu acho que nós vamos ter que instituir o exame de proficiência, né, que pode ser feito pelo governo, o CFM também se propõe a fazer o exame, há Como tem na uma certa OAB para disputa. os advogados, presidente? Exatamente, os advogados perceberam há 3 décadas atrás. Há 3 décadas atrás, quando tiveram uma expansão também brutal de escolas médicas. Aliás, eles são, em termos de escola médica, são campeões, né? Nós temos hoje 448 escolas médicas, acho que o direito tem mais de 1.500 no Brasil, né? E você veja que o exame da ordem é um exame rigoroso da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não sei o percentual de médicos, não de advogados, que fazem esse exame que passa, mas segundo informações sujeitas à confirmação, é ao redor de 1/3 que passa, 2/3 não passam nesses exames, mostrando que a formação é precária. É importante que a população saiba que isso não é exame de alta complexidade que se faz no campo jurídico e tampouco agora que nós estamos implantando na área médica, um exame de alta complexidade. Ninguém vai exigir que o indivíduo tenha conhecimentos sobre uma neurocirurgia, que é um procedimento de alta complexidade. Isso é feito por especialistas treinados durante muitos anos depois da residência médica, mas precisamos dos conhecimentos básicos e a competência não pode ser presumida, ela tem que ser comprovada. Presidente, sobre a falta de sanção na sua resposta, existe uma proposta do Conselho Federal de Medicina para impedir que esses 13 mil estudantes de medicina do último semestre, que não atingiram a nota mínima no Exame Nacional, né, da avaliação da formação médica, consigam este registro profissional. Que avaliação o senhor faz dessa proposta? Porque já está se falando que vai judicializar se isso acontecer, porque não é uma competência deles, não pode. Como é que você vê essa proposta de impedir esses 13 mil? Eu consigo entender a proposição do CFM, vejo nela uma intenção eh, que me parece uma boa intenção, mas eu tenho muita dúvida, não é? Isso vai cair no campo jurídico, certamente, muita dúvida sobre a legalidade do CFM em fazer essa prova, embora não duvide de suas boas intenções, dos seus propósitos, né, de criar dificuldades para que esses médicos que não foram aprovados não possam atuar. Mas certamente isso vai ser sujeito a uma série de liminares, porque hoje o pré-requisito para que o indivíduo atue não é mostrar proficiência, isso não está em lei nenhuma, não é? Ele precisa simplesmente ter o diploma de médico. Né? Eu compreendo o constrangimento do CFM ou dos CRMs estaduais em dar o registro profissional para esse indivíduo que, sabidamente, é não proficiente. Então, daí essa ideia que nasceu dentro do CFM, acho que é uma ideia que eles estão corretos na sua proposição, mas eu acho que o embasamento jurídico vai ser extremamente questionado e tenho muita dúvida se terão êxito nisso. Acho que não terão, salvo, como dizem os advogados, salvo melhor juízo. Presidente, eu estou com meu tempo escasso, mas eu quero fazer mais 2 questionamentos ao senhor. O primeiro, o senhor já disse, eu quero repercutir aqui, porque existe uma crítica em relação a esta expansão desenfreada de diversos cursos, e o de medicina está incluído neste quesito. Então eu quero saber do senhor se é positivo ter muitos cursos, se é perigoso, o que a instituição precisa oferecer para ser de qualidade. E aí eu já emendo, a gente tem uma expansão, portanto, de cursos de medicina e talvez para a opinião popular seja positivo, porque daí nós temos mais médicos, porque a população muitas vezes acaba sentindo a falta de médicos. Nós estamos, por exemplo, aqui na cidade de Campinas, que é uma cidade rica, dentro de um estado que também é muito rico, o estado de São Paulo, e mesmo assim, aqui na Câmara dos Vereadores, a gente vê discussões sobre falta de médicos em centros de saúde, e acredito que em boa parte do Brasil essa questão também aparece. Existe essa relação? Mais cursos de medicinas, portanto, mais formações de médicos para preencher essas vagas no nosso país? Ou não é bem assim a realidade? O exemplo de Campinas é um exemplo que eu consigo entender o seu arrazoado, a preocupação dos vereadores com esse provisionamento de médicos quando está faltando,
Mas se você me permite um comentário, com todo respeito, Campinas chora de barriga cheia, né? Porque Campinas é uma belíssima cidade, com uma estrutura médica invejável, com faculdades que são as de ponta no país, né? E você veja que mesmo aí, eu reconheço, você tem carências, né, para preenchimento dessas lacunas. Imagine você, não Campinas, imagine você aquelas cidades longínquas, de acesso difícil, né, onde você não consegue provisionamento de médico. Então estão se confundindo duas coisas. Uma coisa é provisionamento de médico, outra coisa é formação de médico, né? O provisionamento de médico não justifica a má formação médica, né? Então, eu acho que tem que separar essas duas coisas. Provisionamento de médico tem que ser política de Estado, como se tivessem carreira de Estado, né? Nós temos falta de especialistas. O governo agora está muito preocupado, com razão, com a falta de especialistas. E na nossa interlocução com o Ministério, particularmente da Saúde, eu tenho dito, olha, não se resolve a falta de especialistas por decreto, viu? A formação de especialistas é longa, tem que fazer residência médica, tem que obter o título de especialista, né? Então é uma formação longa. Médico não é commodity, não dá para ir no mercado comprar, né? Então você tem que formar. Então nós não podemos confundir essas duas coisas, né? Confundir os erros de provisionamento, particularmente nas regiões mais inóspitas. Alguns dizem, mas o médico é elitista. O médico quer trabalhar em Campinas, o médico não quer trabalhar lá na região ribeirinha, né? Ele quer trabalhar em Campinas, onde é uma cidade que tem todos os recursos, onde qualquer indivíduo gostaria de trabalhar e de morar. Mas ele não quer morar lá na Barranca do Rio atendendo populações ribeirinhas. Não é o médico que não quer fazer isso. Certamente ele não quer mesmo, mas porque não há incentivo. Esse médico que vai para lá, para a região ribeirinha, ele precisava ter uma continuidade de carreira. Ele não pode ir para lá, ficar 2, 3 anos e voltar e dar início à carreira aonde ele, no local em que ele quiser. Então precisa haver uma política de carreira como existe na magistratura pública. Não falta advogado, não falta promotor e nem falta juiz em cidade nenhuma. Por quê? Porque é um incentivo, eles são muito bem pagos, né? Eles têm moradia de boa qualidade, eles têm infraestrutura e eles ficam lá por um determinado tempo. A depender do tempo e do mérito, eles progridem na sua carreira, vão para outros centros. E no nosso caso aqui em São Paulo, eu sou de uma cidade pequena do interior, lá uma das melhores casas que tinha era a casa do juiz. O fórum era o prédio mais bonito que tinha na minha cidade do interior, né? E eu conheço hoje gente que trabalhou lá como, como promotor e que hoje trabalha aqui no Fórum João Mendes, como desembargador. Ele fez uma carreira de uma vida inteira, né? Então, eu acho que algo semelhante deveria ser, não política de governo, porque política de governo, um governo entra, adota uma política, eu espero que os governos, e quero crer que eles têm boas intenções, quaisquer que sejam eles, mas aí vem um outro governo de pensamento ideológico diferente, quer de um lado, quer de outro, e já muda tudo. Então não pode ficar o sabor de cada governante. Tem que ter uma política de Estado que perdure, que seja perene, que não tenha essas influências político-partidárias e ideológicas. Presidente, para a gente poder encerrar, a repercussão sobre este exame ela foi muito ruim, ela assustou muitas pessoas. A formação médica do Brasil é de alta qualidade? As pessoas podem continuar confiando nos médicos? Nós temos no Brasil uma diversidade de médicos. Quando você fala o médico brasileiro é bom ou é ruim, não dá para responder essa questão, né? Porque você tem uma diversidade de médicos aqui no Brasil. Você tem médicos que eu não tenho dúvida de que eles são excelentes, com formação requintada, que poderia plantar o seu consultório lá em Manhattan, em Nova York, e ninguém ia fazer queixa nenhuma, porque a qualidade dele não deixa a desejar nada aos melhores centros de formadores médicos do mundo. Em contrapartida, nós temos médicos mal formados, e não é uma opinião minha, eu já pressentia isso, mas agora está documentado isso pelo exame do ENAMED. Então, eu acho que a população tem que se informar, tanto no sistema público quanto no sistema privado, quem é aquele médico que está lhe atendendo. Os médicos não têm a mesma competência ou a mesma incompetência. Eles são diferentes entre si. E os nossos pacientes, eu encerro com isso, eles não têm a curiosidade de saber quem somos. Eu não me lembro de um único paciente que tenha entrado no meu consultório, eu já sou um médico formado há décadas,
não é? E que tenha perguntado, doutor César, o senhor pode me falar um pouquinho da sua história, do seu currículo? Eu gostaria de saber por que eu estou sendo atendido. Eu não poderia me ofender com isso. Isso é um direito. Não é? No meu consultório, as pessoas vão, em geral, porque foram indicadas por amigas ou por outros colegas, não é? Então já vão com uma certa confiança. Mas eu acho que isso poderia ser falado em qualquer consulta médica. Ninguém pergunta, viu? O paciente não pergunta quem somos nós. E nós somos uns diferentes dos outros. Essa que é a grande verdade. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, muito obrigado pela aula que você deu aqui para a gente. Tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador que viu essa pesquisa, queria saber mais. Já faço um novo convite para o senhor retornar aqui ao nosso telejornal para falar sobre esse, mas também outros assuntos, e fica aberto às suas considerações finais. Não, as minhas considerações finais são de agradecimento a essa oportunidade. Nós vivemos uma situação extremamente preocupante que vai exigir das autoridades reguladoras um trabalho insano, particularmente do Ministério da Educação e da Cultura, que não basta apenas fazer as sanções. Precisa acompanhar o dia a dia dessas instituições de ensino, né? Porque daqui um ano, a completar do exame anterior, vamos ter outro ENAMED e essas escolas vão ter uma nova nota. Né? E aquelas escolas, claro, que tiveram nota 1 e persistem com nota 1, eu acho que o governo vai ter que endurecer nas sanções propostas. E precisa haver um acompanhamento das estruturas, do número de leitos para ensino, enfim. Há que se ter mais atuação, mais, eu não diria responsabilidade, mas mais cuidado, não é, com as escolas hoje em curso, particularmente as deficientes. E parabenizar as boas escolas. Não são todas as escolas que são ruins, nós temos escolas espetaculares, a exemplo, por exemplo, da Unicamp, da PUC de Campinas, que nos dão muito orgulho em termos de escolas com esse nível de formação profissional. É isso, muito obrigado ao César Eduardo Fernandes, participando ao vivo aqui do Jornal Câmara Notícia. Vamos com as notícias da metrópole, porque a Biblioteca de Obras Raras da Unicamp celebra os 10 anos da coleção Fausto Castilho. O acervo reúne 11 mil livros do filósofo que ajudou a projetar o campus de Barão Geraldo. Agora, a Biblioteca de Obras Raras da Unicamp celebra uma marca histórica, os 10 anos da chegada da coleção Fausto Castilho. O acervo, que pertenceu ao renomado filósofo, professor e tradutor falecido em 2015, reúne milhares de volumes e consolidou-se como um dos principais centros de pesquisa para estudiosos brasileiros e estrangeiros, ocupando uma área especial no térreo do prédio da biblioteca. A gente entende que essa coleção ela é fonte de pesquisa para quem pesquisa, né, fonte de informação para quem pesquisa em humanidades, né, em filosofia. Né, então, o que torna essa coleção especial, né, é o conjunto que o Fausto formou ao longo da vida, né? Então, são cerca de 11 mil volumes, né, com grifos, anotações, né, que ele fez nos livros. Né? Então, os usuários hoje em dia vêm pesquisar justamente esses grifos, né, e o que ele fez no material. A coleção é fruto de um trabalho minucioso de preservação. Entre 2016 e 2022, cada uma das páginas das milhares de obras passou por um processo rigoroso de higienização, classificação e catalogação por temas. São os livros com dedicatória, com grifos e anotações dele, né? Muitos livros, edições de livros de filosofia que são difíceis de serem encontrados aqui no Brasil, né? E que ele conseguiu comprar, adquirir ao longo da vida, né? Algumas primeiras edições de livros de literatura, né? Livros com dedicatória do Sartre, por exemplo, né? Que quando ele veio para o Brasil, o Fausto recepcionou ele aqui, teve contato com ele, né? Então, os livros com dedicatória, e esses livros que são difíceis de serem encontrados, né? Então, tem alguns livros que nem são tão antigos, mas que eles são edições escassas no mercado livreiro, e que o Fausto tem, né? Então, esses são os livros mais interessantes, assim, né? Da coleção. O grande legado que ele deixa para a filosofia, né? É uma tradução de uma obra do Heidegger, né? Que ele foi obra de vida toda, né? Desse trabalho de tradução. E aí ele tem diversas edições em línguas diferentes, né? Que ele usou para poder trabalhar na tradução para o português, né? Então, esse apanhado que ele fez da obra do Heidegger para poder executar esse trabalho, né? Além dos clássicos da filosofia e das humanidades, a coleção de Fausto guarda tesouros pessoais, como a escrivaninha de trabalho do filósofo. A gente reproduziu a coleção toda, né?
Quando a gente recebeu, vieram as estantes, os livros, os documentos, né, que ele gerou, documentos de pesquisa principalmente, e os objetos pessoais, né, então umas maletas, né, e objetos que ele usava no escritório, e a gente reproduziu, em certa medida, né, esse espaço aqui na biblioteca, para que as pessoas também conheçam não só o perfil intelectual, né, mas também o perfil mais humano, né, de uma pessoa que era uma pessoa comum, né, e que trabalhava, e que vivia, e tinha seus interesses pessoais, além dos interesses de trabalho. Castilho foi peça-chave na concepção da Unicamp. E uma das maiores curiosidades do acervo é uma lousa onde o professor desenhou o traçado urbano da universidade. O Fausto, além desse trabalho como filósofo, né, ele teve um papel importante na formação da universidade, né? Então ele foi convidado no início da Unicamp, né, pelo Zeferino Vaz, e ele teve papel importante na formação no sentido de pensar o campus, que é o que a gente chama de campus radial. Né? Então, o símbolo da Unicamp ele é o formato da universidade, e o Fausto pensou nisso. Né? Então, uma praça que conectasse todas as faculdades e os institutos, né, com a biblioteca central no entorno, né, o restaurante universitário, e criar essa conexão entre os estudantes. A Bora funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E o acervo pode ser consultado para pesquisa por meio de agendamento, já que as obras não podem ser retiradas. Mais informações pelo site www.bora.unicamp.br. A gente tem a intenção de receber, né, pessoas que se interessam pela preservação da memória no geral. Né? Então, o nosso trabalho é voltado para isso. Né? Então, a ideia é que a gente forneça o maior acesso que a gente consiga. Vamos falar sobre emprego agora. Atenção, hein, você que está desempregado ou disponível para o mercado de trabalho. Mais de 1.000 oportunidades aqui para a cidade de Campinas estão no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Confira algumas delas. Há vagas para açougueiro, ajudante de confecção, ajudante de cozinha, armazenista, atendente de balcão, chaveiro, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de lavanderia, caixa de lanchonete, camareira, copeiro de hospital, cozinheiro geral, decorador de eventos, encarregado de obra, engenheiro civil, farmacêutico, garçom, instalador reparador de redes e cabos telefônicos. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Vamos com as notícias do Legislativo, porque o vereador Nick Schneider pede, através de uma indicação, reforço da Guarda Municipal na Vila Industrial e no Jardim Londres. O vereador Nick Schneider apresentou 2 indicações à Prefeitura de Campinas, solicitando a intensificação da ronda da Guarda Municipal no Jardim Londres e na Vila Industrial, diante do aumento da sensação de insegurança relatado por moradores e comerciantes. Em uma das indicações, o parlamentar pede o reforço na Praça José Díscola, localizado na Rua Dr. Salles de Oliveira, esquina com a Rua Amador Bueno, na Vila Industrial. De acordo com o parlamentar, moradores da região têm procurado o gabinete relatando um crescimento de furtos a residências e a equipamentos públicos, inclusive durante o dia. A Vila Industrial é um bairro muito próximo ao centro, né, separado por um trilho de trem,
e muitos moradores de rua, em situação de rua, que transitam pelo centro, que estão no centro, vêm para a Vila Industrial. Nós temos ali próximo a um jornal da cidade, uma praça ali que está praticamente tomada por moradores de rua. Ali funciona uma casa de acolhimento, então os moradores não ficam na casa, eles vão lá para tomar refeição e ficam todos para as ruas da Vila Industrial ali, fazendo suas necessidades em pleno dia. Eu já fui testemunha disso durante alguns meses atrás. Eu passando por aquela rua, eu vi um morador de rua urinando em plena 3 horas da tarde no poste ali. Então a vila também está sofrendo muito com isso, com pequenos roubos, com a falta de civilidade, com a falta de organização em decorrência desses pequenos furtos. No Jardim Londres, de acordo com Schneider, moradores da rua José Amâncio Cucati relataram furtos em residências durante a noite, situação que, segundo ele, é comprovada por registros fotográficos anexados ao pedido. Ali próximo ao comércio, na Avenida Ibirapuera, próximo a John Boy Dunlop, e isso tem ocasionado alguns furtos de fiação, furtos de números de residência, de lixeiras e muitos outros que têm, infelizmente, depreciado o bairro, né, que têm atrapalhado a vida de quem ali mora, dos comerciantes. Os comerciantes chegam para abrir o seu comércio, a frente do comércio toda cheirando urina, com fezes na frente do comércio, um absurdo. E a gente, através dessa indicação, está pedindo para que a guarda tenha mais rondas ali, tenha um carinho um pouquinho mais ampliado naquele espaço para coibir um pouco disso que os moradores, que os cidadãos daquele bairro estão passando. Nas indicações protocoladas na Câmara, o vereador salienta a importância do reforço no patrulhamento da Guarda Municipal para a garantia do sossego e tranquilidade dos moradores dos bairros. A guarda, ela é respeitada, né? Uma pessoa chegando com farda, com uma viatura, ela impõe respeito, né? Então é muito importante a presença da guarda naqueles espaços, naquele bairro, para mostrar o poder público presente, para mostrar que o poder público não está às cegas do que está acontecendo, está enxergando essas pessoas fazendo, infelizmente, esses absurdos, e que vai reprimir à medida que ali está, né? Eu acredito que quando a guarda está presente, o cidadão que está cometendo esse ilícito, essa prática danosa ao ambiente que não é dele, que é de todos, ele vai se sentir mais inibido e não vai fazê-lo. Hora de conferir como foram os trabalhos da Frente Parlamentar que acompanha as obras de revitalização do Centro Esportivo de Alto Rendimento, CEAR. A Frente Parlamentar para acompanhar as obras de revitalização do Centro Esportivo de Alto Rendimento da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Permínio Monteiro, focou os trabalhos monitorando as etapas da obra do complexo esportivo, fiscalizando a aplicação dos recursos públicos, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos e promovendo o diálogo entre os diversos setores envolvidos, como o poder público, entidades esportivas e a própria comunidade. Essa frente parlamentar foi muito bem produtiva, através da reunião, é claro, e o secretário Vanin esclareceu todas as perguntas pertinentes à questão do Sears, que existe ali ao lado do Swiss Park. A gente sabe que lá foi uma obra do governo federal em anos passados, de outra administração, de outro prefeito, que infelizmente ficou parada, e muitas coisas ainda têm que ser construídas, no caso o ginásio, há outros acessórios que precisam ser revitalizados, obras que ficaram paradas, que precisam ser retomadas. Então a gente sabe que ali tem um custo um pouco alto, mas é possível se fazer, e a gente está cobrando através da Frente Parlamentar, mostrando que é importante ter esse centro olímpico ali ao lado do Swiss Park. Além disso, a Frente também buscou incentivar as políticas públicas voltadas ao esporte, assegurando que o centro esportivo seja plenamente utilizado após a sua revitalização, beneficiando não apenas atletas de alto rendimento, mas também toda a população em geral. A gente gostaria que isso daí fosse uma área que pudesse atender, esse centro olímpico que pudesse atender todos os atletas, principalmente da periferia, que são os atletas que precisam
ocupar aquele lugar, são atletas que precisam praticar o esporte naquele lugar, que é especializado, mas não destinar só para uma equipe de atletismo. Então essa é a minha cobrança, essa é a forma que eu estou conduzindo a frente parlamentar, mas dizer que não desisto também, e eu tenho certeza que um dia aquilo lá vai estar muito bem construído, vai estar apropriado para atender a população. Hermínio Monteiro afirma que os trabalhos da Frente Parlamentar continuarão neste ano de 2026. Com certeza, pretendo fazer mais reuniões em 2026 e cobrar veementemente o poder público e principalmente a Secretaria de Esportes para que nos dê aí um feedback desse andamento, como está, como vai ficar e quando vai ser concluídas as obras. Foi criada aqui na Câmara Municipal de Campinas a Frente Parlamentar pela Justiça Social e Trabalhista. A iniciativa é da vereadora Guida Calisto e debate a defesa dos direitos trabalhistas e a igualdade social. Entre os temas discutidos está o avanço da pejotização no Brasil. A Frente Parlamentar pela Justiça Social e Trabalhista foi criada e presidida pela vereadora Guida Calisto, com a finalidade de reunir os parlamentares da Câmara Municipal em torno de pautas ligadas à defesa dos direitos trabalhistas e à igualdade social em Campinas. Foram realizadas 2 reuniões, uma delas sobre o processo de pejotização no Brasil. Olha, essa frente parlamentar, que é pela justiça social e trabalhista, a gente tem discutido várias questões, mas eu destaco uma reunião que foi muito importante, que a gente discutiu sobre o processo de pejotização no país, né? Ao mesmo tempo que a gente muitas vezes tem valorizado posições, né, do STF com relação à trama golpista que aconteceu aí no país no 8 de janeiro de 2023, a gente também repudia muito as posições do STF e dos tribunais superiores com relação à pauta trabalhista. Porque a pejotização ela é algo que preocupa muito a situação dos trabalhadores. Primeiro porque os trabalhadores, o pejotizado, ele não está em mesma condição, né, que o chefe, o dono da empresa. Pelo contrário, quando você contrata um PJ, um trabalhador pejotizado, você retira dele direitos básicos. Então, por que a gente fala da importância da CLT? Do ponto de vista do trabalhador, ela garante, se esse trabalhador um dia sai de casa, escorrega, quebra a perna, e ele tem que ficar 15 dias afastado, ele vai receber o benefício previdenciário porque ele está amparado, né? Ele teve um acidente de percurso. Então, ele não vai ficar sem os recursos, sem estar amparado, né, pelos benefícios da Previdência. Então, o pejotizado não tem essas condições. Então, ele perde, não tem direito à remuneração de férias. Se ele for mandado embora, se o contrato finalizar, não tem seguro, desemprego, enfim. Então, do ponto de vista pessoal, individual, isso prejudica muito o trabalhador PJ. O trabalhador não pode faltar PJ. Se ele faltar, ele não recebe. Ele não cumpriu o contrato, ele não recebe. Então, essa é uma preocupação muito grande do ponto de vista pessoal. De acordo com a parlamentar, a frente representa o compromisso do Legislativo Municipal com a construção de uma cidade mais justa e inclusiva no ponto de vista coletivo. O trabalhador PJ, ele não é um trabalhador em que ele contribui obrigatoriamente com o sistema de seguridade social. O trabalhador seletista, a empresa, ela é obrigada a fazer o desconto do fundo de garantia, né? E também do INSS. Ele é obrigado. O desconto do fundo de garantia garante pagar o seguro-desemprego, garante também esses recursos do INSS, garante se tiver um acidente de trabalho com outros trabalhadores. Esse recolhimento desses impostos é extremamente importante para garantir a seguridade social de todos os trabalhadores brasileiros. Nesse sentido, nós discutimos sobre isso nessa reunião dessa frente. Em uma das reuniões, esteve presente o desembargador Carlos Eduardo Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho, para agregar no debate. Nós tivemos aqui o desembargador Carlos Eduardo, que é um
um desembargador que discute muito isso, sobre esse tema, sobre a nocividade da pejotização, que retira recursos para a Seguridade Social do país, colocando em risco todos os trabalhadores brasileiros. Então, essa foi uma reunião da frente bastante legal. Nós tivemos outras, mas eu destaco essa. Confira agora como foram os trabalhos da Frente Parlamentar em defesa do vínculo entre a Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré. Presidida pela vereadora Fernanda Souto, a Frente Parlamentar em defesa do vínculo entre a Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré da Câmara Municipal de Campinas acompanhou o processo de renovação do convênio que há mais de 2 décadas mantém a gestão compartilhada e a cooperação do hospital com a universidade. O Hospital Estadual de Sumaré é um hospital que tem um vínculo há mais de 20 anos com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e por conta também desse vínculo, é um serviço que presta assistência à saúde de excelência na saúde pública de toda a região metropolitana de Campinas, já foi eleito o melhor hospital público do país, graças a essa relação tão próxima com a universidade, além de ser um campo importante de práticas, estágios e formação para os estudantes da graduação da saúde, da medicina, da enfermagem, da farmácia, entre outros cursos, e também para os pós-graduandos e residentes da área da saúde. Infelizmente, neste ano, em 2025, o governador Tarcísio de Freitas tomou como uma das frentes do seu governo o encerramento do convênio entre o Hospital Estadual de Sumaré e a Unicamp. Isso trouxe muitas preocupações, tanto do ponto de vista do impacto para o atendimento da população. É importante lembrar que muitos cidadãos de Campinas são atendidos no Hospital Estadual de Sumaré, porque lá são realizados procedimentos, inclusive de média e alta complexidade na área cirúrgica, e também traria impactos para a formação dos nossos estudantes dos cursos da área da saúde aqui de Campinas, que fazem esses estágios no hospital, podendo inclusive perder credenciamento de residências médicas se esse vínculo fosse extinto. O grupo atuou como um catalisador de discussões que envolveu lideranças partidárias, movimentos sociais, parlamentares e entidades de representação docente e estudantil, todos unidos pela manutenção do convênio de cooperação educacional, científica e assistencial que une as duas instituições. Então, essa frente também fez uma audiência pública histórica na Câmara Municipal de Campinas. Lotamos a Câmara Municipal de Campinas com audiência pública em defesa da manutenção do vínculo entre o RES e a Unicamp. E a partir desse momento, também esse debate ganhou muitas proporções na região. Enquanto frente, nós participamos de uma audiência na Câmara Municipal de Sumaré, também para debater esse tema. Nós também estivemos junto do Parlamento Metropolitano, inclusive aqui na Câmara eu aprovei uma moção em apoio à manutenção desse vínculo e o Parlamento Metropolitano também acatou essa proposta e também foi aprovada na sessão do Parlamento Metropolitano um apoio à manutenção do vínculo, uma moção de apoio, isso foi fundamental. Então nós estivemos aqui junto dos vereadores também aqui da Câmara nessa luta. Os trabalhos da Frente Parlamentar tiveram resultados positivos, como explica a vereadora. Nós tivemos uma vitória importante. Com a mobilização e com a luta, nós conseguimos que o Hospital Estadual de Sumaré continuasse sendo gerido pela Unicamp. Então, a gente é um grande exemplo de como a luta traz conquista e como a mobilização em defesa do SUS e da universidade pública aqui na nossa região, ela está forte, está viva, e esse também é um compromisso do nosso mandato, continuar nessa defesa. 12:00 mais 51 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e agora no verão aumenta a busca pelo corpo perfeito e eleva o risco de lesões. Tema que você acompanha no Saúde Agora. Olá, seja muito bem-vindo aqui comigo em mais uma edição do Saúde Agora, sempre levando para você o melhor conteúdo com especialistas na área de saúde. E o tema dessa edição é a busca pelo corpo perfeito e o risco de lesão. A corrida por resultados em poucas semanas, calor intenso e treinos sem preparo elevam casos de dor e afastamento de atividades. É sobre esse assunto que vamos conversar com a fisioterapeuta, a doutora Mariana Milazotto. Olá, doutora Mariana, seja muito bem-vinda aqui nesse quadro Saúde Agora. Olá, muito obrigada pelo convite, principalmente por me dar a oportunidade de
levar informação de qualidade. Perfeito, doutora. Para a gente começar, né, vamos falar sobre essa questão mesmo da atividade física com a lesão, né, com dores intensas. A gente percebe que o sedentarismo, né, ele acaba sendo aí, infelizmente, né, um hábito das pessoas, e quando inicia o verão, essa busca, essa promessa, né, pela transformação do corpo acaba sendo também prejudicial por conta, né, de atividades sem um profissional, sem uma avaliação. Então, queria que você contextualizasse, né, sobre essa questão mesmo dessa atividade física sem um preparo e sem uma adaptação. É isso mesmo. Então, assim, quando a gente entra no verão, as pessoas começam a querer correr atrás do prejuízo, né? Então, é uma busca por emagrecer, por estar com o corpo melhor, porque o corpo fica mais exposto no verão. E aí, as pessoas que passaram muito tempo sem fazer atividade, as pessoas sedentárias, elas começam a ir atrás de, por exemplo, esportes ao ar livre, como esportes na areia, que estão super em alta, né, no Brasil hoje, ou intensificar muito alguns treinos que, na maioria das vezes, quando você não respeita o limite do seu corpo, quando você não respeita o descanso, quando você não faz os exercícios de maneira progressiva, na maioria das vezes você apresenta lesão, você apresenta dor ou algumas lesões articulares que vão acabar te afastando das atividades, né? Então, essa busca pela perfeição acaba durando poucas semanas, porque a pessoa se machuca e ela não consegue dar continuidade. Na verdade, o ideal é que a gente faça o treino de maneira progressiva e que seja contínuo, que a carga vá aumentando aos poucos, para que a gente consiga sustentar realmente esse exercício na nossa vida e mudar os hábitos de verdade. Mariana, a gente estava falando, né, a respeito sobre essa questão dos exercícios intensos, né, que acabam prejudicando também a saúde, criando lesões. Qual é o primeiro sintoma, né, que a pessoa percebe que aquela dor de fato não é do exercício? Porque as pessoas, quando elas iniciam, né, o exercício físico, geralmente tem uma dor muscular pela carga e tudo. Quando que ela percebe que aquela dor não é de fato do exercício e precisa, sim, de uma avaliação? Então, essas dores musculares pós-exercício, elas são super frequentes, elas são super comuns e é sinal realmente de que o seu corpo está respondendo à atividade dessa maneira adaptativa. Só que a dor pós-exercício, a dor do exercício, ela vai embora, né? Então, é uma dor que vem no dia seguinte, às vezes 48 horas depois do exercício, mas é uma dor que melhora. Qual é a dor preocupante? É aquela dor que não vai embora, ou que quando você faz o repouso, ela piora. É aquela dor que vem durante a noite, por exemplo. Essa é uma dor que precisa chamar a sua atenção, porque é sinal de que alguma coisa no seu corpo está errado, né? Então, é importante diferenciar a dor muscular pós-exercício, que é aquela dor... aquela dorzinha gostosa de sentir e que ela vai embora em 24, no máximo 48 horas depois que você fez aquela atividade muscular. Ao contrário da dor, que é uma dor articular, é uma dor mais preocupante, que é uma dor que não vai embora com o repouso e após o descanso. Perfeito. E nessa situação, muita gente acaba se automedicando, né? Por exemplo, tomando ali um anti-inflamatório. E isso faz com que pode mascarar essa lesão, porque as pessoas tendem, né, a tomar um relaxante muscular, por exemplo. Então, isso não é recomendado. Não é recomendado, tá? O ideal, quando a gente sente tanto a dor pós-exercício, quanto essa dor que perdura, é a gente evitar a automedicação sempre e procurar um especialista quando for essa dor do tipo dor que não vai embora, essa dor articular. Por exemplo, os esportes na areia hoje, que estão super em alta, são esportes que precisam de uma certa preparação articular. Principalmente tornozelos e joelhos hoje. As pessoas têm feito muitas lesões do tipo entorse ou torções de joelho com lesões ligamentares, né?
Se você ficar tomando o medicamento, você vai mascarar essa dor, você vai persistir na atividade física e aí as lesões podem ser um pouco mais graves e mais sérias. Então, o ideal é não tomar nem o relaxante muscular, nem o anti-inflamatório. No máximo, você pode fazer um gelo, que vai te ajudar a aliviar a dor, mas sem ingerir medicação. Perfeito. E, doutora Mariana, nesse sentido, né, desse indivíduo, dessa pessoa, ela lesionou por algum exercício incorreto, talvez, ou por não, essa avaliação, quando voltar a treinar, ela faz um tratamento, ela faz essa avaliação, né, as fisioterapias, quando ela pode voltar a treinar? Ou ela pode continuar treinando? A partir do momento que você identifica uma lesão, você vai passar por uma avaliação médica, uma avaliação de um fisioterapeuta, e principalmente o fisioterapeuta, ele vai te acompanhar no retorno das atividades. Hoje em dia, caiu muito por terra aquela história de que precisa fazer repouso, né? São poucas as dores que realmente a pessoa precisa ficar na cama e fazer repouso. A gente sabe que o movimento, o treino de mobilidade é importante para recuperar as lesões, mas o fisioterapeuta ele vai te acompanhar e vai te orientar em relação ao retorno, em relação à carga e principalmente em relação aos movimentos permitidos. E com esse acompanhamento, você consegue voltar gradualmente à atividade e depois seguir com esse planejamento, com esse treino planejado, para que você consiga sustentar a atividade física ao longo de todo o ano. O nosso corpo, ele precisa de adaptação. Não dá para de um dia para o outro eu resolver que eu vou fazer uma carga elevada ou resolver que eu vou ficar com a barriga tanquinho. O meu corpo precisa entender que eu estou fazendo atividade física para eu conseguir ganhar o resultado que eu quero e que eu preciso. Isso é a longo prazo. Tudo que a gente precisa e que a gente quer de imediato, no geral, traz prejuízo. Exatamente, doutora. E tem aquela questão também que muita gente acaba não fazendo o início de tudo, né? Não começa com alongamento, não tem esse preparo, né? Já vai direto para o exercício, aumenta a carga sem aquela avaliação, sem o profissional ali cuidar do treino. Essa questão, quais são as principais formas, né, da gente preparar o nosso corpo, de adaptar o nosso corpo? Tem gente que acaba fazendo exercícios em casa também, né, vendo tutorial pela televisão, várias aulas, né, que estão disponíveis agora na internet. Ela precisa fazer esse alongamento, como que preparar o corpo? Isso é bem importante. Então, assim, cada vez mais cresce o uso, por exemplo, de aplicativos de ginástica que a pessoa consegue fazer de maneira sozinha. E eu acho isso super importante, interessante, até que você não precisa de uma academia, você faz alguns exercícios com o peso do seu próprio corpo, né? Mas, no geral, você precisa preparar o seu corpo. De maneira básica, a gente precisa pensar, em ingesta hídrica, então a gente precisa beber água para dar condição à musculatura. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, as cãibras, muito mais do que a falta de potássio, é a falta de água, né? Então, o músculo desidratado, ele gera cãibra. Então, a ingesta hídrica é básico para quem está começando a atividade física, no dia a dia, não é só beber água durante a atividade física, né? Aí você precisa fazer um leve aquecimento da musculatura. O alongamento, especificamente, para ganho de flexibilidade, o ideal é que ele não seja feito antes do exercício, mas aquele alongamento mais rápido, que não vai te gerar aumento da extensibilidade muscular, mas vai preparar o músculo para o exercício. Além disso, o descanso, né? A gente sabe que durante o sono, o nosso corpo se recupera. Então, a gente precisa ter um sono reparador, ter horas de sono adequadas. Isso vai ajudar muito o seu corpo a se preparar para a atividade física. Perfeito, doutora Mariana. Na verdade, a mensagem que fica é que não existe uma receita milagrosa a curto prazo, né? O ideal é ter essa consciência do corpo perfeito, mas atividades a longo prazo, fazendo corretamente e buscando
profissionais, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Primeiro que não há receita de bolo, nem tudo é igual para todo mundo. A gente fala muito em respeitar a bioindividualidade, cada pessoa tem um corpo, tem uma condição muscular, isso é importante. Cuidado, como eu disse, com os aplicativos, porque às vezes nem o que é para todo mundo serve para você. Então é importante, se você tiver a oportunidade de procurar uma ajuda especializada e alguém que avalie a sua condição física e te indique os melhores exercícios, isso é importante. Mas, assim, a mensagem final é: vamos se movimentar, é importante se exercitar. A gente recebe aí uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que os adultos eles precisam se movimentar pelo menos até 300 minutos por semana, né? Não é muito se você pensar aí, são 4 horas por semana. Então, a gente consegue distribuir isso ao longo da nossa semana. É importante começar. E assim, mais do que o corpo perfeito, né? Pensar na qualidade de vida, né? Unindo as duas coisas, aí consegue também, assim, o corpo ideal que aquela pessoa deseja, mas isso também tem que estar aliado com qualidade de vida. Doutora Mariana, eu só queria que você ressaltasse um pouquinho sobre como fisioterapeuta, qual é a lesão mais grave que pode, né, acontecer diante desses exercícios que não são supervisionados. As lesões musculares, no geral, elas não são tão graves, né? As distensões, as contraturas, elas são mais fáceis de resolver, mas a gente pode ter lesões articulares mais graves, como, por exemplo, os joelhos com lesão de ligamento, gerando instabilidade. Nos quadris também a gente tem algumas lesões articulares mais graves, e também na coluna, que são lesões que vão exigir maior tempo de recuperação, né? Então, é importante tomar cuidado com excessos, mas é importante fazer um pouquinho por você todos os dias, porque a gente precisa pensar na saúde, né? O corpo se adaptando ao exercício, saúde melhora, a disposição melhor, a gente trabalha melhor, o humor melhora. Então, é importante ser constante e começar aí com uma carga baixa. Exatamente, é importante mesmo ter essa qualidade de vida, porque senão não adianta nada, né? A gente corre em busca do corpo perfeito e acaba se lesionando. O risco é bem maior nesse sentido, né, doutora? É isso mesmo. A busca pelo corpo perfeito nem sempre ela anda junto com a saúde, né? As pessoas acabam exagerando nessa busca e não pensam na saúde. E aí as lesões aparecem e você acaba tendo que interromper os treinos por conta disso. Então, o ideal realmente é a gente começar devagar. As caminhadas ao ar livre, elas costumam fazer muito bem e gerar muito pouca lesão quando você fala em caminhada. Cuidado com as corridas ao ar livre, se você não está acostumado, você precisa ter um calçado adequado. O asfalto, por exemplo, ele não absorve tanto o impacto quanto, por exemplo, uma esteira, que é mais controlada. Então, começar aos poucos e fazer um pouquinho por dia, com certeza vai fazer o seu corpo entender e se adaptar, para que você logo, em breve, em algumas semanas, você consegue chegar no seu corpo ideal e não de um dia para o outro. Maravilha, doutora Mariana, falando também, né, na questão de faixa etária, né, das pessoas, por exemplo, 60 a mais, que hoje estão mais ativas, né, que buscam essa melhor qualidade de vida. Tem alguma recomendação também, assim, principalmente para esse público, né, essa faixa etária? Tem algo de diferente que eles possam fazer? O risco de lesão é maior nesse sentido? Cada vez mais a gente ouve que os idosos precisam se movimentar, né? Como eu falei, caiu por terra aquela história de que repouso resolve tudo. Pelo contrário, o que resolve tudo é o movimento. Para os pacientes mais velhos, o movimento também é importante para baixar, por exemplo, índices glicêmicos, para baixar colesterol, para melhorar a condição cardiovascular e principalmente a reposição de cálcio aos ossos, né? Então,
é unânime quando você passa com qualquer profissional da saúde que cuida dessas pessoas 60 a mais, o fato de que elas precisam fazer exercício. A recomendação é a mesma em relação à carga, né? Principalmente o idoso, aquele idoso que nunca fez nada na vida, ele vai começar usando o peso do próprio corpo, ele não vai fazer atividade com cargas altas, porque isso vai gerar lesão. O idoso, normalmente, ele já tem desgastes articulares que são comuns da idade, né? Então, você precisa tomar cuidado com o início forte, o início com peso, mas você precisa, sim, hoje está crescendo muito aqueles parques, aquelas praças, né, em todo o país, que tem alguns equipamentos específicos para essa população. São equipamentos que usam o peso do próprio corpo, que trabalham o movimento global das articulações. É importante começar por aí, começar devagar, mas sim, se exercitar principalmente nessa faixa etária, que é uma faixa etária que exige movimento, e com certeza o movimento e o exercício nessa idade vai aumentar a longevidade, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, doutora Mariana, pela sua participação, por trazer todo o seu conhecimento nesse assunto que é muito importante, né? Em busca aí do corpo perfeito com atividade física. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu que agradeço o convite e a oportunidade aí de levar a informação. Bom dia. Bom dia, doutora Mariana. Bom, o Saúde Agora fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Obrigada pela sua companhia. Nós temos um encontro marcado no próximo Saúde Agora. Te espero. Até lá! Para agora à tarde, tem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas e pode ser em grande intensidade. Então, você que costuma passar por áreas de alagamento, fique atento, preste atenção. Se começar a chover, já se afasta. Para amanhã, sexta-feira, a nebulosidade toma conta e tem mais chuva prevista. E com isso, os termômetros caem, viu? Nada de calorão para este verão. Olha só as temperaturas aqui na minha tela, então. Mínima de 19 graus, ao longo do dia uma variação muito pequena e a máxima não passa dos 24 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero, até lá. Tchau, tchau.